O que seus pacientes relatam quando eles começam a fazer exercício regular? Alguns falam que aumenta a fome? Alguns falam que diminui a fome? Não. O primeiro ponto é a gente sacar que existe uma curva em J para isso daí. O que é essa curva em J? Imagina que aqui você tem ingestão de energia, tá? E aqui você tem o indivíduo com baixo nível de atividade física, né? O cara muito pouco, o moderado, o alto e o muito alto. Nível de atividade física, baixo, moderado, alto, muito alto. E aí você tem uma curva em J. Primeiro ponto, galera. É esperado que o aumento do nível de atividade física reduza a ingestão energética quando existe um um moderado a alto nível de atividade física. O seu paciente começou a aumentar o número de minutos por semana. Não estou falando do treino de musculação, não estou falando da corrida, eu estou falando da soma toda do volume total. O volume de semana, o volume semanal, o cara, quantidade de minutos que ele se dedica a fazer mais coisas que envolvam gasto energético. É esperado que isso diminua. Só que qual é o problema? Quando você está num moderado nível de atividade física e, portanto, a sua ingestão de energia cai por regulação do comportamento alimentar, por regulação do apetite. Se porventura você volta para cá, isso daqui também volta. Certo? Esse é um ponto. Então, o detalhe é, você pode esperar o seguinte, se você tiver um efeito de aumento no nível de atividade física, a redução desse efeito também pode acontecer. Agora, quando você olha o cara com altíssimo volume, o que é alto volume, galera? Dá uma olhada aqui no trabalho. O que é muito? É assim, muito valendo, né? Esse muito aqui, ó, nós estamos falando mais de 420 minutos por semana. Você considera um muito alto, mais que 420 minutos. Aí você começa a fazer conta. Se eu fizer 1 hora vezes 7, dá 42. Então é isso. 7 dias na semana, 1 hora. A partir disso é muito. Então você deve ter pacientes aí que fazem isso. E eles vão ter um aumento da ingestão energética por aumento abrupto do trabalho metabólico. Então aqui não está dizendo que está desbalanceado, que está errado. Está dizendo que sim, eles vão aumentar a ingestão de energia porque o gasto deles está aumentado significativamente. E o aumento do gasto calórico diário está associado ao estímulo da ingestão. Beleza. Mas entenda que num nível esperado da população, que seja moderado a baixo, a literatura sugere que o nível de atividade física pode favorecer a redução da ingestão de calorias pelo nível, galera. Não é por treino. Não estamos falando de exercício em especial, tá? Estamos falando de atividade física. De forma aguda, as meta-análises não sugerem que fazer exercício agudamente, ou seja, uma sessão de treino, dê fome. Não parece haver consenso na literatura. Aqui você vê um gráfico de meta-análise, né, um force plot, que mostra isso para nós. Não parece. Agora o que eu quero trazer de mais interessante, combinando o hedônico, a fisiologia e tudo mais. Olha só, vamos dividir a galera em 2 pontos. Uma zona regulada e uma zona não regulada. O que é a zona regulada, pessoal? A zona regulada é quando, se você aumenta ou não a ingestão, não importa, significa que está equivalente ao gasto. Beleza? Então, se você gasta muito, você ingere muito. Se você gasta menos, você ingere menos. Você percebe que você está regulado, está equivalente. E o desregulado significa que existe um aumento no consumo que não é acompanhado do aumento do gasto. Beleza? Agora vamos começar a ideia aqui. À medida que a gente aumenta o nível de atividade física, pessoal, existe a tendência de uma mudança, né, por mecanismos neurais,
na regulação hedônica do apetite em 2 pontos. Primeiro, vamos colocar aqui o gostar, e é entre aspas mesmo, o liking. E nós vamos ter o querer, que é aqui na literatura wanting, certo? Ele é entre aspas, você vai sempre ver nos estudos ele é entre aspas, porque ele não é a tradução literal da palavra. O dicionário não é o que ele significa, por isso está entre aspas sempre. O que é o liking? O gostar é o aspecto sensorial, ou seja, é o prazer percebido imediato a partir do consumo do alimento ou de qualquer experiência vivida. Então eu posso ter o liking do exercício, eu tenho o liking do cara comer, tem o cara do liking assistindo o filme, não importa. Esse é o elemento hedônico, prazer. Você tem um fenômeno neurobiológico aqui, associado ao mecanismo muito mais endocannabinoide, que vai sinalizar uma via, né, que será interpretada pelo sistema mesolímbico como prazerosa. Então, é um sinal sensorial, é um sinal que vai ser interpretado como prazeroso, beleza? Só que você vai ter um outro elemento, que é o querer. O querer é a via motivacional em si. O querer é a motivação. O querer é a dopamina. A dopamina não é o prazer, ela é a promessa do prazer. Dopamina nunca foi uma via hedônica na sinalização do prazer, mas sim a promessa. É o hormônio da promessa. É o hormônio não, né? O neurotransmissor. Enfim, partindo desse cenário, o que você vai entender aqui? Se o exercício vai agir nos dois, eu já vou te dar números. O nível de atividade física, na revisão sistemática, tem um R de menos 0,25 e menos 0,27 aqui, ó. O que significa que o aumento do nível de atividade física está associado à redução do gostar e à redução do querer. Só que isso tudo é hedônico, como você já sabe. E tudo que é hedônico é uma motivação automática. Certo? É totalmente implícita. Não está ao seu controle regulatório. Você fala, eu não quero gostar. Não, não tem essa. Você pode não querer se comportar, você pode querer não consumir, você pode querer não fazer por controle racionalizado, executivo. Mas isso aqui sempre rola, né? É automático. O que vocês têm aqui, ó? Galera, olha só o que acontece quando você começa a andar para a direita. Me acompanha aqui. Você tem aqui, ó, essa linha aqui cinza escura contínua, uma redução do liking para high fat e um aumento do liking para low fat. O que significa dizer que aumentar o nível de atividade física está associado, eu não disse que é a causa, está associado à redução do gostar na direção do alimento de alto teor de gordura para um aumento do gostar na direção do alimento de baixo teor de gordura. Então, sim, pessoas com mais alto nível de atividade física tendem a manifestar prazer e predileção para alimentos com menor teor de gordura e evitação para alimentos de maior teor de gordura. Cuidado com as interpretações ocasionais, porque isso não significa que a pessoa não gosta ou despreza ou tem repulsa. Não é isso. É ao nível da regulação do comportamento, que a pessoa está inclinada a fazer. Só que essa inclinação é automática, ok? É uma tendência, é uma inclinação. Então, na prática, a gente vê que à medida que a linha vai andando para a direita, reduz a motivação hedônica do prazer hedônico da alto teor de gordura e aumenta do baixo, que na tradução do dia a dia da galera é predileção e gostar de alimentos mais saudáveis. Me acompanhe agora aqui na linha tracejada.
essa é a que determina o comportamento alimentar. É o wanting, é o querer, é a motivação, né? É o que você busca em termos neurobiológicos, né? Olha aqui, uma redução do high fat aqui, né, na alimentação com alimentos com maior teor de gordura, e aqui com menor teor de gordura com uma redução, né? Então o que eu quero dizer aqui? Uma redução do wanting, da motivação automática, da motivação hedônica para alimentos com maior teor de gordura, high fat. Então isso dá o seguinte para nós, um cenário de menor redução, uma menor tendência, uma menor probabilidade de motivação automática para alimentos de maior quantidade de gordura, o que facilita o processo de forma indireta. E aí eu quero trazer aqui para vocês, ao mesmo tempo, olha, essa linhazinha tracejada aqui, ó, preta, que é a relação com a própria gordura corporal. Então você vê que esse declínio da motivação hedônica para o consumo de alto teor de gordura e aumento da preferência e predileção para baixo teor de gordura acompanha a redução da gordura corporal no processo de emagrecimento. Então o que a gente está vendo aqui? Que quando a gente associa um comportamento alimentar na direção do emagrecimento com o aumento do nível de atividade física, existe uma tendência dessa motivação automática, dessa motivação hedônica, se deslocar da maior predileção para alimentos com mais gordura para menor quantidade de gordura. Isso de uma forma implícita, o que é o grande caminho. Por quê? Tudo que é implícito, pessoal, é uma inclinação, é uma tendência. Isso vai fazendo uma espécie de tendência padrão. Não sei se vocês já chegaram a estudar isso daqui aqui no curso, mas existem dois tipos de processamento, né? O sistema do tipo 1, o sistema do tipo 2. O sistema do tipo 1, sistema automático, um sistema que é evolutivo, né? Então temos esse recurso. E o sistema do tipo 2, um sistema muito mais exaustivo, cansativo, cognitivo, racionalizado, deliberativo, enfim. Quando você automatiza, você tem a motivação automática na direção de menor consumo de gordura e maior nível de atividade física, existe uma tendência, né, desse comportamento se tornar o padrão. Então você não tem que lutar contra. Esse é o grande barato. Quando você tem uma motivação automática, uma motivação hedônica para fazer exercício, você não precisa fazer força. Você tem uma inclinação, uma tendência comportamental. Agora, quando o exercício é desagradável e você sabe que é bom para você, você tem que exercer controle. Só que esse controle nem sempre está disponível. Beleza?